Oi, gente, tô começando esse vlog pra vocês. Eu acabei de fazer o upload do vlog que eu terminei agora há pouco, né? E atualizando vocês das notícias do ciclone. Parece que ele vai chegar um pouquinho mais cedo. Ele ia chegar no domingo, mas ele tá previsto pra chegar hoje, sábado, às 9 da noite. Já tá bem cinza o tempo. O meu celular, há muito tempo ele não apitava do jeito que ele apitou hoje. Então, quando aconteceu o ciclone Gabriele, ele veio com aquele aviso, eu vou até colocar o print aqui, aquele grito assim no celular. E há muito tempo isso não acontecia, né? E eu tava fazendo meu cabelo, levei um susto. E realmente ele tá vindo, os mercados estão lotados, a galera tá assim meio desesperada, eu diria. Na ponta da ilha já tem algumas cidades que estão pedindo para evacuarem, mas são as cidades que estão muito no extremo da ilha, que é onde ele realmente vai bater forte. Eu acredito que aqui em Auckland, que é mais pro meio, ele não vai bater tão forte assim. Acho que vai ter muita ventania, muita chuva, tal. Domingo, esquece pôr o pé para fora de casa, né? Mas eu acho que não vai ter o impacto que eles estão esperando que tenha, como na ponta da ilha, né? Então, eles já estão pedindo para as pessoas que moram nessa parte, que estão nessa parte, para evacuarem, mas por questão de segurança mesmo. Ó, são 6h05 e o céu está lindo, que nem ontem. E assim, eu tava falando pro Rafa, tá muito claro pra ser 6 da tarde, sabe? Esse horário aqui já tá bem escuro. Mas tá bem bonito, gente. E eu vi algumas atualizações e aqui em Auckland já tem, na verdade, né, alguns shelters de emergência, que nada mais é do que um espaço, né, caso você precise evacuar da sua casa, pra você poder passar a noite, né? Eu não sei muito bem como eles são, graças a Deus eu nunca precisei ir para um desse. Mas eu tava falando com o Rafa que é a primeira vez que a gente vê eles providenciarem um aqui em Auckland. Porque geralmente essas ilhas que as pessoas foram... Essas ilhas não, essas cidades, né, que o pessoal foi pedido para evacuar, neles geralmente tem. Porque ali sempre bate muito mais forte pela exposição que eles estão, né, ali na ponta do país. Mas aqui em Auckland, não. Aqui acaba sempre chegando como uma tempestade e tal, o que eu acho que vai acontecer. Mas só pelo fato deles estarem providenciando shelters e tudo mais, já deixa a gente mais cabreiro, né? E esse shelter que eu vi a notícia, ele vai estar... São vários, na verdade, né? E eles já vão estar funcionando a partir das 9 da noite de hoje, que é quando ele já vai estar passando. A recomendação era não sair de casa, mas a gente já queria ir num boliche. Então agora são 7 da noite e a gente tá indo pro boliche. Mas assim, gente, tá super tranquilo, tá? Só tá uma chuvinha. Ele ainda não está por aqui e a gente pretende chegar em casa antes dele chegar, que no caso é às 9. E também o boliche é bem aqui pertinho, então vai ser bem rapidinho. Tava aqui em 5, né? A gente tava também em 6. Ó, a gente vai ter 10 jogadas, tá? Tá. Que aí, tipo, é duas vezes que você joga por vez. Lembra que eu te falei? Sim. Você joga a primeira e vê. Aí você escolhe a bola que provavelmente a com menos número é mais leve. Tá. Ai, que vergonha. Aí é quanto ponto nós fez, tá? Tá.
Tecnicamente, ele já meio que tá passando, porque agora são 10 horas da noite. Mas assim, tá super tranquilo, tá? Não tá nem ventando, sabe? Acho que tá só garoando e olhe lá. Então tá muito de boa, mas assim, ainda não está em cima de nós, né? Então pode ser por isso também. Eu só sei que todos os alertas que eles falaram pra gente ficar esperto, porque a partir das 9 da noite pode ser que as coisas estejam um pouco mais sérias e tal. Por enquanto tá de boa. Mas é isso, agora eu vou dormir e amanhã veremos, né? Mas assim, honestamente, eu tô bem tranquilinha. Eu entrei nesse site que você consegue acompanhar em tempo real o ciclone e às 10 da noite ele já estava realmente quase em cima da gente. Bom dia, gente! Domingo hoje, oficialmente o dia que o ciclone tá passando por nós, né? Ele, no momento, ele não tá aqui em cima de Auckland, ele parece que tá se afastando um pouco pro leste, o que pra gente é bom. Só que pra galera que mora mais na costa, as cidades mais da costa, então Tauranga e tal, isso é ruim, porque aí ele tem mais força ali, né? Tanto que esses lugares a evacuação foi obrigatória, né? Em alguns pontos. Mas assim, por enquanto, amigas, tá de boa. Eles estavam prevendo nesses pontos de costa, né? Que as ondas iam chegar ali a 8 metros, agora eles estão falando que pode chegar a 12 metros, então, assim, né? E aqui em Auckland, eles só falaram pra gente esperar a ventania de até 130 km por hora, ondas muito grandes, obviamente, né? E muita chuva. De manhã, tava tão tranquilo, gente, mas tão tranquilo que eu falei, gente, tá certo isso aí no calendário de vocês, eu acho que vocês estão confundindo o dia. Mas agora a chuva já tá engrossando, agora é 11 horas da manhã e eles falaram que na parte da tarde mesmo que o negócio ia ficar mais complicado. E realmente, já tá ventando mais, já tá chovendo mais, mas assim, nada que difere de uma chuva normal, de uma ventania esperada pra Auckland, que venta muito se você não sabe. E não é porque tem ciclone que eu não vou vir pra academia, uai. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, gente? Na academia tá seguro. E é do ladinho de casa ainda. Nosso almoço de domingo que o Rafa que fez. Essa massa a gente comprou pronta, né? E aqui é um assado de tira de wagyu. Tô curiosa, hein? Porque é a primeira vez que a gente compra wagyu aqui em casa. Falei errado pra vocês, na verdade, isso aqui é bife ancho, gente, e ele tava bem boi berrando no meio, assim, o boi tava quase falando, menina, aí o Rafa cortou no meio pra passar de novo na frigideira e ver se chega, acho que agora chegou, a gente tá deixando descansar um pouco, né, que ela fica o quê, mais macia, amor? Mais suculenta. Mais suculenta. Amigas, atualmente ele tá aqui, ó, tá bem em cima da ponta da ilha, tá vendo? Auckland não tá nas beiradas, eu acho que tá mais pro meio, assim. E o máximo até o momento foi que ele mexeu o nosso sofá. Assim, vale lembrar que essa casa, ela tá bem protegida, então essas fences, aqui tem a garagem, então isso impede, né, que o vento realmente venha com tudo, mas ainda assim tem umas horas que vem umas rajadas com essas plantas em tudo pra frente e moveu bastante o nosso sofá, né? Ele tava mais afastado da cadeira, a gente nem mexeu nele. E eu tava vendo que... Deixa eu virar a câmera. Em North Shore, que é pra lá, né? Tá bem mais forte. Então, a gente fica acompanhando os grupos de Facebook, né? Os grupos de bairro. E tinha uma galera postando, tipo, quem que é o dono do scaffold na rua tal, que é o andaime,
porque ele tá prestes a cair com a ventania, a polícia já foi notificada, tal, a área vai ser isolada. Então, assim, um andaime, gente, é um negócio bem pesado. São vários ferros ali com plataformas de ferro pra vocês verem como o vento tá, né? Agora mesmo tá bem, tá bem forte. Mas assim, pra cá, pra onde eu moro, tá mais tranquilo, né? Não faço ideia de como que tá mais pra cima, assim, porque as notícias demoram um pouco pra chegar, né? Eu também não tô fissurada nisso, vendo jornal nem nada, mas pra essas cidades mais pras pontas, tá realmente complicado. E que eu ouvi falar, não tenho certeza, mas eu acho que o olho dele, que é o meinho dele, né, a parte mais feia, vai passar lá por umas 4 horas, e agora são 2h30 e já tá assim. Amigas, a atualização 3h45, ele já arrastou um pouco a nossa mesa. E bastante o sofá. Pensa, o sofá, ele tava na mesma direção que esse aqui, né? Ele Eles tampa fazem o um vaso. ar. Ah, é, ele tampa o vaso. Então ele já arrastou tudo isso aqui e a mesa. E essa mesa é pesada, porque esse tampa é de vidro. Amigas, boa tarde. Era pro ciclone ter ido embora, entendeu? Mas hoje tá chovendo mais que ontem. Parece que ele tá mais aqui do que ontem. Segunda-feira, 2 da tarde, eu nem tinha aparecido por aqui e eu ia aparecer mais cedo falando, nossa, o ciclone passou, não foi nada demais, o dia tá azul, o dia estava azul, gente, azul, azul, azul. E do nada, virou isso aqui, as minhas almofadas estão lá fora, porque o dia amanheceu bom, aí eu falei pro Rafa, põe de volta lá, né? Olha, ele já arrastou já o sofá, amor, pra frente. Já põe lá, né? Porque não precisa ficar guardando aqui dentro e agora elas são tudo molhadas de novo. Ou seja, eu protegi elas para nada, né? Enfim, já tô trabalhando, preciso ir comprar cartucho pra impressora, preciso depositar um dinheiro, mas agora eu vou ter que esperar essa chuva passar, né? E assim, eu acho, não só eu, mas eu vejo muita gente no Facebook falando que eles foram um pouquinho alarmistas, né? Eu entendo que eles precisam falar pra gente dos possíveis riscos, porque é melhor você prevenir do que remediar, né? Mas, assim, eles fizeram um negócio com esse ciclone, assim, era notícia, torta e direita, e falando que ele era muito ameaçador e tudo mais. Realmente tiveram áreas que foram muito afetadas, tiveram enchentes enormes em outras partes do país, na Ilha Norte só, né? Mas aqui pra Auckland foi muito de boa, foi muito, muito, muito de boa. Basicamente só ventou bastante, mas nem chuva. A chuva de hoje tá mais forte que a chuva de ontem. Enfim, de qualquer maneira, estamos todos bem, graças a Deus. E vou ver se essa chuva para, né, amigas? Pra eu conseguir fazer minhas coisinhas na rua. Amigas, hoje eu consegui parar às 4 da tarde. E eu já até estudei, viu? Vai pensando. Porque eu comecei um pouquinho mais cedo, então eu consegui finalizar todas as minhas demandas 2, 3 da tarde. Acabou que eu nem comprei o cartucho, gente. A gente foi fazer um click collect, porque eu comprei um negocinho na farmácia, e aí eu comprei pra retirar, né? A gente foi pegar, e depois eu falei, ai, quer saber? O cartucho nem é tão urgente assim, eu posso esperar, se for minha meia. Eu posso esperar, então não vamos não, porque era mais afastado, né? Então eu vou esperar mesmo e depois a gente compra. Mas já fiz as minhas demandas da faculdade também e eu tava pensando, gente, como que estudar é um privilégio, né? Já falei pra vocês aqui sobre a minha jornada com a faculdade, mas se tem uma coisa que eu posso te falar nesse espaço pequeno que eu tenho como micro-influenciadora, cara, nada é mais valioso do que o seu estudo. Nada. A gente escuta muita gente falar, ai, mas o meu primo é engenheiro e ele está trabalhando como Uber porque ele não conseguiu uma vaga na área dele, né? Ai, que adianta o diploma. Você tem influenciador ganhando horrores aí, divulgando jogos legais e tudo mais. E aí eu te falo, se tá difícil para quem tem diploma, para quem tem estudo, para quem não tem, a caminhada, meu amigo, ela é 5, 6 vezes mais difícil. E por que eu tô falando isso? Quando a gente começou a empresa, eu falo pro Rafa que a gente foi
abrindo o caminho com a enxada, porque a gente não sabia nada, assim, né? A gente não sabia, por exemplo, quanto que se cobra num trabalho de pintura aqui na Nova Zelândia. A gente não sabia quase nada, gente, quase nada. E aí a gente foi, meteu as caras. Eu vou falar pra vocês que a gente nunca teve prejuízo, que a gente nunca deu com a cara na porta. Tivemos e muito. Mas cada trabalho que a gente cobrava errado, a gente sentava, conversava, localizava aonde a gente errou para não repetir. Porque você só consegue acertar depois que você erra, entende onde você errou e corrige, né? O fato de você errar uma vez não vai te tirar a oportunidade de errar de novo. E com o tempo a gente foi aprendendo, né? E eu tenho alguns conhecidos, algumas amigas que têm empresas de pintura ou que pretende trabalhar com pintura, não aqui, mas em outras partes do mundo, gente no Brasil, gente nos Estados Unidos, que já vieram me perguntar, meu, como é que vocês fazem para cobrar? Como que vocês fazem isso? Eu não faço ideia de como que cobra uma pintura numa casa. E ali eu vejo que, cara, a gente realmente começou do zero e a gente não tinha ninguém para perguntar, tá? Eu não tinha ninguém para perguntar. Eu ia perguntar como pros meus concorrentes. Como é que vocês cobram, gente? Concorrente não fala essas coisas, né? Teve até uma vez que eu chamei uma empresa de pintura para cotar a casa de aluguel que a gente morava, só para eu ver como que ele ia cobrar. Então eu olhei a casa e falei, tá, nessa casa eu acho que eu cobraria tanto. E aí esperei a empresa vir, esperei eles mandarem o orçamento, porque o orçamento ele é um documento, né? Eu também não sabia direito como estruturar esse documento, né? Então, quando eles enviaram esse orçamento, eu falei, ah, tá, olha aqui, isso aqui é importante colocar. Olha só, ele coloca termos, cláusulas de pagamento, a gente antes não colocava. Você vai perguntar, já levaram prejuízo? O gringo já ficou devendo? Já. Para os dois, tá? Já levamos prejuízo e gringo já ficou devendo pra gente. Já foi assim, no nível de eu ter que ficar ligando pra pessoa mais de 10 vezes, assim. Teve uma vez que... foi um dos primeiros trabalhos que a gente pegou. E a gente pegou um trabalho que tinha que pintar o telhado e a casa. Hoje em dia, gente, a gente não pega mais telhado e é por conta desse trauma. O telhado da casa do cara era bem assim, ó. Ele não era assim, ele era assim. E ele tinha uma claraboia, assim, umas janelas, assim, bem bonitas no telhado. Então, não dava pra gente fazer aquela pintura sem um equipamento de segurança que você precisa até ter um curso para poder usar. A gente sabia disso quando fechou o trabalho? Não. A gente só fechou o trabalho, pegou o trabalho e falou, não, a gente faz, a gente pinta. E na hora de pintar, que não dava para subir, não dava de jeito nenhum. A casa, claro, tinha andaime em volta, né? Mas não tinha como pintar aquele telhado. E aí a gente teve que contratar um cara que tinha esse aparelho e fazia essa pintura. O cara fez, só que ele acabou espirrando tinta na janela, né? Na claraboia do cliente. E essa claraboia dava para a sala do cliente. Então, um dia o cliente deitado assim no sofá viu tudo aqueles pinguinhos de tinta assim. Aí ele mandou mensagem para mim. Olha, vocês precisam limpar, né? Olha, ele espirrou e tal. Gente, era a primeira vez que a gente tava fazendo um trabalho desse. Eu não sabia nem desse risco, né? E aí a gente já tinha pago esse fornecedor. Mas quando eu entrei em contato para pedir para ele voltar e limpar, porque a gente não conseguia limpar. Para subir ali e alcançar aquela janela, precisava desse equipamento, que é tipo uma corda que ele foi escalando, né, o telhado do cara. E aí ele foi e limpou, só que ele raspou a janela do cara, essa janela que ele tinha acabado de trocar o vidro. Passou mais ou menos uma semana, falei, ufa, tudo certo, né? O cliente entra em contato, a janela tá toda riscada, como que a gente vai fazer? Eu não sabia desse risco também. E aí você vai falar, Andressa, mas você também não pensou em nenhum risco? Gente, a gente tava pintando a casa literalmente do teto ao chão. Eu tinha muita coisa para me preocupar. O Rafa tinha muita coisa para se preocupar. A gente era recém-chegado no mercado. Então a gente não sabia de muita coisa, sabe? Era a primeira vez que a gente contratava andaime, era uma casa muito grande. Olha, eram muitas primeiras vezes, né?
Quem disse que esse cara voltou pra consertar? Até mesmo porque não tinha como consertar. Não tinha o que fazer, né? A não ser que fosse chamar alguém pra polir aquele vidro, mas assim, era muito mais caro chamar alguém pra polir. E ele não voltou, ele não me respondeu, ele não me atendeu, nunca mais. E até mesmo porque ele já tinha recebido o dinheiro dele. E o cliente tava assim pra mim, e aí? E aí você fala, Andressa, por que você não falou pro cliente que era um outro profissional? A empresa principal responsável era nossa, então a responsabilidade também era nossa. E aí que o cliente foi assim, foi muito querido. Conversei com ele, expliquei a situação e acabou que o seguro da casa dele cobriu essa troca de vidro. Era um vidro que ele recém tinha trocado, gente. Aí ele teve que pedir para trocar de novo e a franquia do seguro, quem pagou foi a nossa empresa. E aí depois desse trabalho, a gente aprendeu todos os riscos que envolvem pintar um telhado. 2, todos os riscos que envolvem você contratar uma outra empresa, né, para trabalhar sob a sua empresa. E 3, que a gente precisava ter um seguro, porque se a gente tivesse um seguro, ele podia cobrir. E aí, depois disso, a gente contratou um seguro, hoje a nossa empresa também tem seguro, né? Mas enfim, essa foi uma das situações que já aconteceu, que veio para ensinar a gente na prática mesmo, né? E hoje que eu tô aprendendo mais e já tô dentro do mercado há mais tempo, eu entendi que a gente fez tudo de forma muito intuitiva, mas graças a Deus a gente sempre teve a humildade para aprender, para errar e aprender. Não foi cabeça dura de continuar errando, errando, errando. E hoje, né, fazendo a faculdade, entendendo até mesmo como estruturar o nosso preço, como estruturar melhor a nossa empresa, eu consigo ver mais claramente aonde a gente errava, né? E aonde a gente também acerta. E acertou de forma intuitiva mesmo, porque eu não tinha o embasamento que eu tô tendo agora para entender por que cobrar tanto no valor X, porque, enfim, qual era a importância de cada coisa na estruturação do meu preço e na estruturação do negócio, né? Que no final é o que mantém o negócio vivo. Mas enfim, já tomei o meu banho, vou passar os meus cremes e agora eu vou descansar, porque eu venci a segunda-feira, amigas. Oi, gente! Eu tava finalizando esse vlog e eu percebi que eu não tinha vindo aqui me despedir de vocês, então eu vim aqui só pra finalizar mesmo, agradecer você que chegou até aqui, dizer que estamos bem. Essa semana pós-ciclone, eu posso dizer que choveu mais do que o dia do ciclone, a semana do ciclone, então assim, vai entender, né? E o tempo tá bem pior, assim, mas hoje até que tá bom, até que tá melhor, o que é bom, porque a gente tá cheio de pintura exterior, então o tempo ruim, a gente fica naquela, meu Deus, será que pinta, será que não pinta? Se a gente pintar e se chover e se escorrer na calçada do cliente a tinta? Pois é, você já pensou nisso, menina? São questões que a gente tem que pensar quando tem uma empresa de pintura. Mas enfim, eu vou começar um outro vlog pra vocês, gravando essa próxima semana aí que vai vir. Um beijo, se inscreve no canal se você não se inscreveu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!